Isso que é mostra, né? Uma hora a gente tá falando de Palma de Ouro, agora a gente vai pra Urso de Ouro. Tá A gente muito vai viajando estrelado por aqui. vários lugares do mundo. Um adolescente israelense foge para a França como imigrante ilegal, portando seu melhor amigo e nada mais. Um dicionário de francês. E o filme de hoje, ele é o quê? Israelense. Israelense. Só que ele é israelense pra mim até a página 2, porque eu vejo ele mais como Lá filme, vai. eu vejo ele mais como um filme francês, um filme europeu. Esteticamente, como é que... A forma como os personagens são postos, os diálogos são ditos, mas a gente vai chegar lá, calma, uma coisa por vez. Então tá bom. Eu sei que o diretor é israelense, o protagonista ele é israelense, mas eu acho que a forma como o filme é conduzido, a forma como os personagens interagem, a forma como eles conversam, Lembra um filme europeu. lembra muito o filme francês, né? Porque os filmes franceses às vezes têm uma mania de até a classe mais trabalhadora ter sempre um discurso muito, muito intelectualizado. Não que uma classe trabalhadora não possa ter um discurso intelectualizado, Até de forma porque alguma. A Arábia tá aí pra provar isso, né? Exatamente. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque até a intelectualidade do Arábia, ele utiliza comparações pra, enfim, poetizar, que estão no cotidiano dele. A linguagem que ele utiliza também demarca muito o grupo social em que ele tá. E, de fato, a gente não tem a vivência do francês pra falar assim, ah, não, isso aqui de fato parece uma gíria francesa, mas o que parece pra gente que chega nas legendas é que é sempre uma intelectualidade, uma pomposidade muito grande. Sim, mas assim, parece que o tempo inteiro os personagens estão querendo declamar poemas. E eu acho que isso me tira um pouco a realidade daqueles personagens. Pareceu que o filme ficou um pouco na linha do filme burguês, sabe? O tempo inteiro querendo ser intelectual demais. E não tem problema um filme querer, mas eu acho que pra esse contexto, pra mim, me tirou um pouco do filme ao invés de trazer camadas a mais. Se a gente for pensar do ponto de vista de que esse personagem ele é um imigrante e a gente vendo nos noticiários, ou enfim, vendo até mesmo em filmes, a gente tem aquela ideia de imigrante maltrapilho, miserável, ingênuo, eu acho que é até uma desconstrução interessante você ter um imigrante que é super interessado nessa intelectualidade, em discussões par a par com um europeu que teoricamente esses imigrantes se veriam abaixo, inferiores. Mas eu acho que é interessante, de fato, você trazer esse personagem que seja um pouco mais intelectualizado, mas eu acho que tem outras formas de fazer isso. Eu acho que às vezes essa questão de ficar forçando um pouco esse discurso muito poético me tira um pouco... Eu entendo que é uma proposta, porque ele se propõe a fazer isso desde o início do filme e ele mantém isso até o fim. E também uma outra questão que dá pra gente discutir é essa questão da exotização do personagem, né? Tanto física... quanto intelectual, com relação às histórias mesmos que ele traz, né? Os personagens franceses, eles ficam meio que fascinados por ele, porque esse outro elemento estranho que chega na vida deles e traz essa vida do exército, essa infância dele que foi difícil até a adolescência, esse conflito com os pais. Eu entendo o que você diz, mas eu acho que é super importante a questão da exotização justamente para a conclusão do filme, que a gente já vai chegar lá mais pro fim do vídeo. Mas antes disso eu queria comentar uma coisa que acho que me chamou muita atenção, que distinguiu bastante para mim esse cinema do que você chamaria do cinema burguês mais francês, por exemplo. Porque eu acho que esteticamente o filme é muito ousado em vários aspectos. Ele é mais ousado. Sim. Até mesmo, assim, antes de comentar sobre movimentações de câmera e tudo mais, eu queria falar sobre a estrutura dele, a montagem, porque eu sinto que esse é um filme de muitas lacunas. Tipo, em muitos momentos, assim... cortes muito duros. Isso me incomodou no começo, assim. Pô, os caras estão interagindo no começo da cena, de repente na cena seguinte eles já estão super parças ali, sem nenhuma aparente conexão maior, ou enfim, que a gente tenha visto que justifique isso, né? E muitas vezes acontecem certas coisas que a gente não tem resposta. Então, quem que roubou a mochila de tal cara? Como é que surgiu uma tensão sexual homoafetiva ali entre os dois personagens do nada, quando na verdade parecia que a tensão era com uma outra personagem? Conforme eu fui caminhando junto com o filme, eu fui imaginando que essas lacunas meio que dialogavam até com as próprias histórias apagadas que todos esses imigrantes trazem quando chegam num lugar novo, porque muitas vezes esse nativo ele está interessado às vezes em ajudar, mas só em conhecer uma história um pouco exótica e saber uma realidade totalmente diferente, mas ele não está interessado nas banalidades que aconteceram entre essas histórias excêntricas. Então, eu não sei se você teve essa sensação, mas para mim pareceu que colocava a gente como um espectador tão burguês como esses europeus, que só estão interessados em exotizar esse corpo, em exotizar a história que esse cara tem, mas nunca de fato em entender os problemas que esse cara passava. Eu acho que o único ponto negativo do filme que eu colocaria de fato é essa questão dos diálogos. Mas o filme, como a estrutura em si, essas lacunas, eu acho que é uma lacuna que de fato faz com que você construa uma narrativa paralela ao que você está vendo, fazer questionamentos talvez de onde ele veio, para onde ele vai, o que vai acontecer. De certa forma, a gente completando essas lacunas é como se a gente estivesse tomando o lugar de fala desses personagens. Tipo, eles não contam a própria história. Bom, outro ponto que eu gostei do filme, que você já citou brevemente, é a tensão sexual que tem entre esse estrangeiro e esses dois personagens
francês me lembrou até um pouco aí Os Sonhadores do Bertolucci, só que esse é um pouco mais sutil, fica mais ali nos olhares, tem momentos mais que parece... vazios, mais lacunas. É mais lacunas, parece que vai acontecer, não acontece. Esse fato de não acontecer, né, pelo menos a relação ali homoafetiva, eu acho bem interessante. Eu acho que mexe com o imaginário, sim, porque são dois personagens muito interessantes, cada qual ali nas suas realidades distintas. Eu acho que é meio essas coisas, essas histórias incompletas, né? Não é nem só a história incompleta de identidade desse personagem, mas as relações afetivas, né? Porque, tipo, o cara ele sonha que essa Paris, essa França vai ser o lugar dos sonhos que ele vai se realizar profissionalmente, amorosamente, mas todas as relações eles são muito frias. Tem uma lacuna num sentido meio que de desencanto, do cara ele não encontrar na Europa o que ele imaginava ser inicialmente. Além dessa questão das lacunas, eu acho que um outro elemento estético que é muito interessante, que enriquece muito o filme, é a mise-en-scène do filme. Então, como ele conduz a movimentação de câmera para, enfim, criar um discurso, ou, enfim, o balé que ele faz entre a câmera e os personagens. E acho que pra mim o momento mais exemplar disso é justamente a cena inicial, quando a gente começa ali com o personagem andando no meio da rua, sem ver o rosto dele, sempre de costas. A câmera às vezes foca nos nativos que estão passando, mas nunca olham pra ele, como se esse protagonista temesse o olhar daquele personagem. Ele chega lá numa casa totalmente escura, gigantesca. Aí ele vai lá na janela, abre a janela. A escuridão é substituída por um vazio assim imensurável. A casa tá completamente vazia. Ou seja, mesmo quando a gente dá luz à história desses imigrantes, eles não têm nada o que revelar, porque eles estão totalmente indefesos, vulneráveis naquela situação. E aí a cena se desenrola, ele passa aquele frio danado, e ao invés da câmera se aproximar dele, como se nós, espectadores, ou nós, os nativos que receberíamos ele, estivéssemos acolhendo, não, a gente se posiciona distante, em ângulos sempre muito destacados, meio que ele tá na quininha ali do enquadramento, ou a gente meio que olhando de soslaio, meio com medo. Por quê? A gente só vai estar próximo dele justamente quando a gente está exotizando esse personagem. Então a gente está exotizando ele quando ele está se masturbando, a gente exotiza ele com a nudez. Quando a gente de fato precisaria ajudar, a gente deixa ele no canto dele. Bom, e tem essa metáfora da casa também, né? Como você mesmo falou, é um ambiente enorme, é uma casa totalmente burguesa, mas quando ele chega lá, não existe nada. É um lugar vazio, é um lugar escuro, é um lugar frio, ele não tem móvel nenhum, ele não tem nenhum objeto ali que de certa forma mostre algum tipo de acolhimento. Ele tem uma banheira com uma água também que dura pouco tempo, e é dentro daquele ambiente onde alguém entra ali e leva todas as coisas que ele trouxe do país dele. Se você for pensar, essa casa ela até pode representar meio que a Europa, né? Que até acolhe o imigrante, mas a partir do momento que ele está lá dentro, ele que se vire. Assistência social zero. Então... Exatamente. E tem uma outra característica também que eu acho que é um ponto fora da curva, né? Quando a gente fala sobre nudez, né? Nos filmes, geralmente a gente vê o nu frontal da mulher. Dificilmente os filmes eles abordam de maneira tão natural a questão do nu frontal masculino. Eu acho que isso me liga muito a uma palavra de vulnerabilidade, né? Porque em vários momentos ali ele se sente vulnerável, ele se sente sem ninguém, ele se sente ali um estrangeiro, um estranho dentro daquele país. E eu acho que até um próprio estranho no próprio corpo, né? Porque ele renega a própria origem, mas ao mesmo tempo ele não faz parte dessa nova origem que ele quer pertencer. Então ele tá nu completamente, até identitariamente, né? Exatamente. Aí até as roupas que são dadas para ele são roupas europeias, desses personagens que depois encontram ele e tentam dar uma certa identidade a ele, mas mesmo ele utilizando a roupa daquelas pessoas, ele falando com aquelas pessoas, ele ainda assim não faz parte daquelas pessoas, né? E é legal porque o personagem ele vai se desconstruindo ao longo do filme, porque no começo ele chega ali querendo negar totalmente da onde ele veio, as origens dele, e com o tempo que ele vai perdendo esse encanto pela Europa, ele vai perdendo esse encanto pela França, e aí conflitos passam a fazer parte da vida dele, ele começa a ver que aquele lugar onde ele está talvez não seja como ele imaginava que fosse. E aí ele vai começando a ter um comportamento mais agressivo. E aí quando ele tem esse comportamento agressivo, obviamente, esse francês, ele o vê, parece que como um animal não domesticado, um animal que está totalmente distante da realidade daquelas pessoas superiores e super importantes. Eu acho muito interessante essa progressão dramática do personagem, mas antes de chegar lá na transformação final dele, eu queria voltar só para falar uma última coisa da parte estética, que são aquelas câmeras doidas que tem conforme ele vai andando ali na rua, que parece que são gravados até mesmo de celular, né? Sim. Tem uma granulação bastante diferente. Isso acontece sempre quando ele tá ao lado de um monte de outros franceses ali na rua, todos anônimos, porque a gente não consegue olhar pra cara de nenhum deles de fato, e ele tá tentando ler o dicionário. E aí tem uma frase, um diálogo ali que ele troca com esse personagem do começo do filme, que eu achei bastante marcante, que ele diz o seguinte:
o que você vai fazer, né, pro imigrante? Aí o imigrante diz, ser francês. Aí ele responde, isso não é suficiente. O que isso quer dizer, né? O tempo inteiro, mais do que ele ter um documento que ateste, eu sou francês, eu vou casar com uma moça francesa, isso vai dizer que eu sou francês, ele quer incorporar a cultura francesa. E como é que você incorpora isso de forma mais óbvia? Adotando a própria língua. Então por isso que ele abomina a língua israelita com outros colegas, ele sequer se presta a olhar, sei lá, para o Notre Dame ou para o Rio Sena, porque ele acha que ele não está a par disso enquanto ele não dominar a cultura dentro dele. E só quando ele de fato domina tudo isso, e eu digo até mais, quando ele entende que a identidade não é algo para se envergonhar, que a câmera fica mais estável, que a história se sucede sem lacunas, ou mesmo que olha e enfrenta os locais, né, os europeus. É interessante porque, assim, é através do dicionário que ele se encontra como francês, entre aspas, e é através de outro símbolo muito importante da França que ele descobre que ele não faz parte daquilo. E aí é onde ele chega no ponto mais alto ali dos conflitos, entre o que ele é, o que ele pode ser dentro daquele país e até que ponto ele pode continuar convivendo entre essas duas realidades. Eu confesso que assim, alguns momentos essas câmeras meio doidas pra mim parecem um pouco despropositadas. Quando ele, sei lá, tá varrendo, sei lá, a câmera tá subindo ali uma árvore ou cai um pingo d'água na câmera e fica, sei lá... Tipo, às vezes me parece um pouco too much. Não sei se você concorda com isso. Acho too much. Mas eu acho que em vários outros momentos ele reflete esse psicologismo do personagem sempre em conflito. E agora vem a parte aí, o final. A gente já tá no finalzinho do vídeo, eu vou dar alguns spoilers. Se você não quer saber sobre spoilers ou depois quer voltar nesse vídeo aqui quando você assistiu o filme pra saber se concorda ou não, por favor, fique à vontade. Aquela cena final que ele começa a bater na porta e termina com o som dele falando, a cena em black, eu acho muito boa, eu acho foda. Mas a cena anterior àquela eu acho muito too much, muito lacradora, assim, é o ponto da lacração máxima. Ele começa a utilizar as metáforas, aquelas palavras bonitas para xingar os franceses. Eu até concordo em partes com você, porque eu acho que assim, tem essa virada brusca, né? Essa revelação que ele tem com esse grande símbolo nacional. Mas assim, se a gente for acompanhando o personagem por 1h30, 40 minutos de filme, eu acho que caberia um pouco mais de tempo, apesar dessas lacunas que o filme constitui ali, pra ver a desconstrução também, porque eu acho que é muito rápida, de repente tem um foco na namorada, tem um foco sei lá o que, e de repente o filme já fecha. Mas assim, eu queria comentar sobre essa cena final, porque aí pra mim que eu acho que essa exotização faz total sentido. Eu acho que tem até a ver com o que você comentou há pouco tempo atrás, sobre esse europeu, né, essa crítica a esse francês que só dá a mão quando o imigrante renega toda a cultura, quando ele é domesticável, quando ele é exotizado, assim, tem uma coisa curiosa que a gente pode conhecer. Agora, quando ele começa a se afirmar minimamente, não precisava talvez desse grande momento de estouro, mesmo que fosse minimamente, o cara já fecha a porta. E aí aquela porta, ela funciona como se fosse um muro, metafórico, né? Um muro assim, eles estão do lado de cá e ninguém tá respondendo do outro lado. E é interessante porque é a mesma porta que lá no início do filme abriram pra ele, colocaram ele dentro daquela casa, abriram um espaço para ele contar as histórias dele, deram a roupa, o dinheiro. É a mesma porta que se fechou e deixou ele sozinho, sem resposta nenhuma. Então a gente percebe que essa grande casa, essa grande Europa, né, nessa metáfora, não tem nada a oferecer para ele. Ele tá sozinho ali naquele espaço. Digamos que assim, é um filme que eu gosto, mas não morro de amores. Eu acho ok. acho ok. Até com o Siriri voando aqui. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando da amostra também. E até o próximo vídeo. Até mais.